Aos 16 anos, seu pai obriga sua filha, uma jovem gorda, a se casar com um homem da Serra da Mantiqueira que tem 2 filhas. O que acontece a seguir? O martelo bateu na mesa, sacudindo a poeira do velho livro de contabilidade. Você vai se casar com ele, Sara? Rugiu seu pai. Você vai se casar com ele ou esta família morrerá de fome? Era o verão de 1882 em Pouso Alto, Minas Gerais, e Sara Miller, de 16 anos, estava tremendo diante de seu pai, um homem esvaziado pela cachaça e pelas dívidas. Seu rosto redondo estava sulcado por lágrimas, suas mãos apertadas no velho chale de sua mãe. Por favor, pai, sussurrou ela. Eu nem sequer o conheço. Você não precisa conhecer, latiu Thomas Miller. Jacob Thorne é um homem decente. Tem terras, trabalho e 2 filhas pequenas que precisam de uma mãe. Você pagará minha dívida com sua obediência. O quarto ficou em silêncio, salvo pelo tic-tac do relógio e o fraco murmúrio do pessoal da vila reunido lá fora. Todos tinham ouvido. O alcoólatra tinha vendido a filha. As bochechas de Sara arderam enquanto os sussurros se propagavam pela multidão. Gorda demais para encontrar um marido. Tem sorte de que alguém a queira. Ela tentou não chorar, mas a humilhação ardia mais que o medo. Então a porta se abriu e Jacob Thorne entrou. Era alto, mais largo que qualquer homem que ela já tinha visto, com as mãos ásperas de um lenhador e olhos da cor de pedra de rio. Viúvo de 32 anos, Jacob disse pouco. Apenas assentiu uma vez para Thomas. Eu a levo, disse em voz baixa. E assim, o destino de Sara ficou selado. 2 dias depois, ela subia em uma carroça rumo às montanhas, em direção a um marido que não conhecia, 2 filhas que não a queriam e uma vida que não tinha escolhido. Adeus, pai, sussurrou. Ele não olhou para trás. O caminho se estendia adiante, interminável e frio. Mas o que Sara ainda não sabia era que esta viagem, nascida da traição, se tornaria o começo de tudo o que ela sempre tinha sonhado. A carroça rangia pela trilha estreita, cada curva levando Sara Miller mais longe do único mundo que ela tinha conhecido. As montanhas se erguiam sobre ela, irregulares e frias, um muro de pedra e silêncio. Quando chegaram ao cume, Jacob Thorne finalmente falou. Esse é o nosso lar, disse simplesmente. Abaixo dele ficava uma pequena cabana colada na encosta, a fumaça saindo de sua chaminé, cercada por araucárias tão altas que engoliam o céu. Para Sara, parecia menos um lar e mais o fim do mundo. Jacob a ajudou a descer, suas mãos ásperas, mas cuidadosas. Minhas meninas estão lá dentro, disse sua voz baixa, quase hesitante. Tiveram um ano difícil. Sara assentiu, apertando sua pequena bolsa. Seu coração batia com força. Dentro da cabana, o ar cheirava a resina de pinho, a fumaça de lenha e a algo ligeiramente doce, talvez goiabada. 2 meninas estavam sentadas junto ao fogão a lenha. A mais velha, Emma, de uns 7 anos, levantou o olhar com olhos cautelosos que lembraram Sara de um bicho acuado pronto para fugir. A menor, Lucy, de apenas 4, se escondia atrás da saia da irmã, agarrando uma boneca de pano a que faltava um braço. Meninas, disse Jacob em voz baixa. Ela é a senhorita Sara. Viverá conosco agora. Emma franziu a testa. Vai ser nossa nova mãe. A garganta de Sara se fechou. Só se vocês quiserem que eu seja, sussurrou. O quarto ficou quieto. O lábio de Lucy tremeu. Não queremos uma nova mãe, queremos a anterior. O rosto de Jacob se obscureceu de dor. Já basta, Lucy. Mas Sara negou com a cabeça suavemente. Está bem, disse em voz baixa. Eu entendo. Naquela noite, a cabana ficou em silêncio, salvo pelo vento raspando as janelas. Sara sentou-se sozinha junto ao fogo, ouvindo o estalar da lenha e o distante uivo dos lobos. Ela podia ouvir as meninas sussurrarem no desvão lá em cima. A mais velha chorando baixinho, a menor perguntando. Ela vai tomar o lugar da mamãe? E o coração de Sara se partiu um pouco mais. No canto, Jacob estava entalhando um pedaço de madeira, sua expressão indecifrável. Lamento que sejam assim, disse por fim. Não pretendem ser cruéis, são apenas meninas, murmurou Sara. Perderam a mãe.
Não posso culpá-las por não me quererem. Ele a olhou lentamente. Ana se foi há 1 ano. Emma lembra de tudo. Lucy mal lembra. Elas vão se acostumar. Sarah esboçou um sorriso fraco. Se eu puder dar a elas nem que seja a metade do que ela deu, será o suficiente. Jacob a olhou. Então, realmente a olhou como se ficasse surpreso com a força em sua voz. Você é jovem, disse em voz baixa. Não deveria ter tido que carregar essa responsabilidade. Não tive escolha, respondeu ela, mas farei algo bom disso, mesmo que me custe a vida. Durante um longo tempo ele não disse nada. Então, em voz baixa disse, esse tipo de coração é pouco comum. Na manhã seguinte, Sarah se levantou antes do amanhecer para preparar o café. Suas mãos tremiam enquanto sovava a massa com medo de fazer algo errado. Quando as meninas desceram, Emma sentou-se rigidamente, negando-se a comer. Mas Lucy, curiosa, esticou a mão para pegar um biscoito. Sarah sorriu e lhe ofereceu 1 segundo. Esse é para sua boneca, disse. Pela primeira vez, Lucy riu. Não era muito, mas naquele pequeno som, Sarah ouviu um começo. Naquela noite, enquanto a geada voltava a cair lá fora, Sarah escreveu em um pequeno caderno que tinha trazido de casa. Elas não me querem. Talvez nunca queiram, mas se eu puder fazê-las sorrir, é um começo. E em algum lugar profundo dentro do peito do homem da serra, um lampejo de calor se agitou de novo, embora ele ainda não entendesse o que significava. O inverno caiu com força sobre Pine Hollow, sepultando a pequena cabana sob metros de frio. O mundo ficou silencioso, amortecido pelo gelo e pelo vento, e dentro, a estranha nova família aprendeu a viver no silêncio do outro. As primeiras semanas foram difíceis. Emma evitava Sarah sempre que podia, respondendo com frases curtas e frias. Lucy, embora mais amável, se agarrava ao lado da irmã como uma sombra. Até Jacob mantinha sua distância, passando longas horas lá fora rachando lenha ou revisando as armadilhas. Sarah passava a maioria dos dias na cozinha, suas mãos grandes, rachadas e vermelhas pelo frio, decidida a demonstrar que podia pertencer ali, mesmo se ninguém acreditasse ainda. Varria, cozinhava, remendava e cantava suavemente em voz baixa enquanto trabalhava. A casa começou a cheirar a pão de novo, a calor, mas não foi até uma tarde tranquila que algo realmente mudou. Aconteceu com uma boneca. A velha boneca de pano de Lucy, a que levava a toda parte, se rasgou pela costura quando Emma tentou lavá-la. Lucy rompeu a chorar, agarrando o brinquedo roto. Sarah se ajoelhou a seu lado, amável, mas calma. Está bem, querida, disse. Posso consertá-la. Não pode, soluçou Lucy. A mamãe costurou. Ninguém pode consertá-la, exceto a mamãe. Sarah hesitou. Então sorriu suavemente. Talvez sua mamãe quisesse que eu tentasse. Lucy fungou insegura, mas finalmente lhe entregou a boneca. Sarah sentou-se junto à luz do fogo durante horas, a agulha tremendo em seus dedos grossos, remendando o velho tecido com cuidado. Quando terminou, a pequena boneca parecia quase nova, exceto pelo ponto em forma de coração que Sarah tinha adicionado no peito. Olha, disse em voz baixa, agora tem 2 corações, um da sua mamãe, um meu. Lucy abraçou o pescoço de Sarah. Obrigada, sussurrou. Do sótão, Emma observou tudo. Não disse uma palavra, mas naquela noite não olhou com raiva para Sarah quando se cruzaram. Foi a primeira rachadura em seu muro. No dia seguinte, enquanto limpava, Sarah encontrou um velho livro de receitas escondido atrás de uma pilha de lenha. O nome Anna Thorne estava escrito na contracapa com letra cursiva caprichada. Ela o abriu com cuidado, as páginas frágeis e amareladas. Dentro havia notas, medidas, pequenos rabiscos nas margens, um vislumbre da mulher cujo lugar tinha tomado. Por um momento, Sarah congelou. Deveria ler? Era pessoal demais. Então sorriu com tristeza. Talvez se eu puder aprender o que ela amava, possa entender melhor esta família. Naquela noite cozinhou um dos ensopados de Ana, carne de caça, batatas e ervas silvestres. O aroma encheu a cabana, rico e familiar. Quando Emma se sentou, hesitou, franzindo a testa. Isto cheira ao ensopado da mamãe, disse em voz baixa. É a receita dela.
admitiu Sara. Encontrei seu livro. Espero que esteja bem. Pela primeira vez, Emma não parecia zangada. Simplesmente assentiu com os olhos baixos. Cheira bem. Ao final do jantar, ambas as meninas tinham comido tudo. Quando Emma começou a ajudar a lavar os pratos sem que pedissem, Jacob percebeu e não disse nada, mas seu olhar para Sara se deteve um pouco mais do que o habitual. Mais tarde naquela semana, enquanto a geada se fazia mais densa lá fora, a família se reuniu junto ao fogo. Jacob entalhava tranquilamente, as meninas brincavam no chão e Sara remendava luvas na mesa. Foi a primeira noite em que ninguém parecia estar evitando ninguém. Depois que as meninas se deitaram, Jacob ficou. Entregou-lhe um pequeno entalhe de madeira, um urso liso e polido. Fiz para você, disse simplesmente. As meninas gostam de dizer que um urso mantém afastados os maus sonhos. Sara girou o entalhe em suas mãos, comovida por sua áspera ternura. É lindo, sussurrou. Obrigada. Seus olhos se encontraram. O silêncio entre eles profundo, mas não vazio. Você está se saindo bem com elas, disse Jacob em voz baixa. Melhor do que eu depois. Depois de Ana. Só estou tentando dar a elas o que nunca tive, respondeu Sara. Um lar que se sinta seguro. Ele assentiu. Você está conseguindo. Naquela noite, quando Sara apagou o lampião, segurou o pequeno urso contra o peito e sorriu. Pela primeira vez desde que saiu da vila, não se sentiu como uma estranha, sentiu-se como parte de algo frágil, novo, mas real. Para quando a primavera começou a abrir caminho entre o frio, a pequena cabana em Pine Hollow já não parecia uma casa de estranhos. A fumaça se elevava suavemente da chaminé cada manhã. A risada às vezes escapava pelas janelas abertas e a serra parecia respirar mais facilmente, como se também tivesse estado esperando que voltasse o calor. Sarah Miller tinha encontrado um ritmo em seus dias. Levantava-se antes do amanhecer para assar pão, ajudava Emma com suas lições de leitura e ensinava Lucy a trançar o cabelo. Suas mãos, antes desajeitadas pelo nervosismo, agora se moviam com confiança, mexendo, sovando, confortando. Era um trabalho duro, sim, mas era seu. Uma tarde, enquanto as meninas brincavam perto do riacho, Jacob Thorne estava ao lado de Sarah, rachando troncos para a próxima tempestade. Você mudou este lugar, disse de repente, sua voz mais baixa que o som do machado. Sarah levantou o olhar surpresa. Só estou fazendo o que tem que ser feito. Ele negou com a cabeça. Você não está fazendo mais do que isso. Costumava ser silencioso aqui, silencioso demais. Agora, há vida de novo. Um leve rubor subiu às suas bochechas. Então, suponho que ambos precisávamos ser salvos. Ele a olhou. Então, realmente a olhou e algo quente piscou atrás de seus olhos geralmente reservados. Talvez sim. Naquela noite, Sarah sentou-se com as meninas junto ao fogo enquanto Jacob entalhava outro brinquedo. Emma tinha se acostumado a fazer perguntas agora. Já não eram cortantes ou defensivas, mas curiosas, inclusive afetuosas. Papai, disse ela, sabia que a mamãe costumava ler para nós todas as noites? As mãos de Jacob se detiveram sobre a faca de entalhar. Sabia, disse em voz baixa. Sarah também lê para nós, acrescentou Lucy alegremente. Ela faz todas as vozes. Sarah sorriu timidamente. Não tão bem quanto sua mamãe, tenho certeza. Jacob deixou a faca de lado, encontrando seu olhar através da luz do fogo. Você se surpreenderia? O fogo crepitou e o calor no quarto se fez mais profundo. À medida que passavam os dias, Sarah descobriu novas camadas em Jacob. A forma como assobiava suavemente quando trabalhava, a forma como manejava as disputas das meninas com paciência e a forma como sempre se assegurava de que sua cadeira junto ao fogo fosse a mais quente. Também aprendeu que ele levava a tristeza em silêncio. Uma tarde o encontrou lá fora, depois do anoitecer, olhando para o vale. Ela se uniu a ele sem dizer palavra. Costumava pensar que perder Ana significava que Deus tinha me fechado uma porta, disse após um longo silêncio. Mas talvez ele só estivesse esperando para abrir outra. Sarah perdeu o fôlego. Jacob. Ele se virou para ela.
a luz das estrelas tocando a cicatriz perto de sua têmpora. Você não tem que dizer nada, murmurou. Só precisava que soubesse que estou agradecido por você ter vindo aqui, qualquer que fosse a razão. Ela engoliu seco, seu coração batendo com força. Não foi exatamente por escolha. Talvez não a princípio, disse ele. Mas talvez seja agora. Sarah não respondeu, mas quando o olhou, a verdade em seus olhos disse tudo. Semanas depois, enquanto limpava o baú aos pés da cama de Jacob, Sarah encontrou algo que a deixou gelada. Uma colcha sem terminar dobrada sob camisas velhas. Cada retalho era costurado por uma mão cuidadosa, mas o último quadrado tinha ficado vazio. Escondida entre as dobras, havia uma nota pequena e desbotada escrita em cursiva delicada. A mulher que as amará depois, cuide de minhas meninas e cuide dele. Não é fácil de amar, mas vale o esforço. Anna Thorne. Sarah apertou a carta contra o coração, as lágrimas caindo sobre o tecido. A mensagem não ardia, a acalmava. Era uma bênção. Naquela noite, terminou o último quadrado da colcha costurando um retalho seu, azul escuro, a cor do crepúsculo da serra. Quando Jacob a encontrou trabalhando nele mais tarde, sua voz estava carregada de emoção. Você terminou? Não queria que ficasse sem terminar, disse em voz baixa. Nem a colcha, nem a vida que vem com ela. Ele estendeu a mão tocando a dela suavemente. Você tem um coração valente, Sarah. Ela sorriu. Talvez só precisasse da montanha certa para crescer. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Jacob lhe entregou um pequeno entalhe de madeira, uma família de 4 de pé sob um pinheiro. Pensei que talvez estes fôssemos nós agora, disse em voz baixa. Sarah olhou o entalhe. O olhou sob o tremeluzir da luz do fogo em seus rostos e pela primeira vez não se sentiu como a esposa de um estranho. Sentiu-se como uma mulher que finalmente tinha chegado em casa. O degelo da primavera mal tinha terminado quando chegou a seguinte tempestade. Não de neve desta vez, mas de orgulho, ganância e rumores. Sarah Miller Thorne estava classificando uma pequena pilha de papéis, uma tarde, enquanto Jacob Thorne estava cortando madeira perto do cume. As meninas brincavam perto do riacho quando Sarah encontrou um envelope escondido no fundo da pilha. Não estava selado. Dentro havia uma folha dobrada, com o carimbo do cartório de Pouso Alto. Curiosa, a desdobrou e congelou. Certificado de casamento, Jacob Thorne e Sarah Miller. Não arquivado, incompleto. Suas mãos tremeram. Seu nome, escrito com tinta cuidadosa, estava ali. Mas a linha para a assinatura do escrivão do cartório, a que tornaria legal o casamento, estava em branco. Por um longo momento, o mundo ficou em silêncio, exceto pelo vento. Ela se sentou pesadamente à mesa, com o coração batendo com força. Não arquivado. Isso significava que ela não era a esposa de Jacob, nem legalmente, nem aos olhos da vila, da igreja ou inclusive de Deus. Sua garganta se fechou. Ele tinha a intenção de fazer isso. Era só uma empregada contratada, uma menina vendida para manter sua casa em ordem. Para quando Jacob voltou naquela noite, Sarah já tinha empacotado o chale de sua mãe e as poucas pertenças que tinha trazido para a montanha. Ela sentou-se junto ao fogo, pálida e tremendo. Acontece alguma coisa? Perguntou ele, franzindo a testa ao ver sua bolsa. Ela levantou o olhar para ele, as lágrimas brilhando em seus olhos. Quando você ia me contar, Jacob, que não estamos casados? Ele congelou. O silêncio entre eles se rachou como gelo. Tirou o chapéu lentamente. Você encontrou os papéis? Sim, disse ela com a voz quebrada. E quero saber por que me deixou viver aqui e deixou que essas meninas me chamassem de mãe, enquanto você sabia todo o tempo que não era realmente sua esposa. Os olhos de Jacob estavam cheios de dor. Sarah, escute. Não me diga para escutar, disparou ela, colocando-se de pé. Eu te dei tudo o que tinha. Meu nome, meu trabalho, meu coração, e você transformou isso em uma mentira. Ele estremeceu, mas não se aproximou. Nunca quis te enganar. Então, o que você quis dizer? Jacob respirou fundo, sua voz baixa, firme. Não arquivei porque não queria te prender. Ela o olhou atônita. Prender-me? Você tinha 16 anos, disse suavemente. Assustada, obrigada a isto pelo seu pai.
Não queria que você estivesse atada a um homem que não tinha escolhido. Queria que você tivesse tempo para decidir se esta vida, esta família, era algo que você realmente queria. Queria que fosse sua escolha. A raiva de Sarah vacilou. Então você estava me dando liberdade? Ele assentiu. Estava tentando fazer isso, mas vejo agora que talvez só te fiz sentir descartável. O fôlego dela foi cortado. Você podia ter me dito. Tive medo, admitiu. Medo de que se eu dissesse, você iria embora, e não queria te dar outra razão para partir. As lágrimas se derramaram por suas bochechas. Você deveria ter confiado em mim o suficiente para que eu ficasse de qualquer modo. Jacob se aproximou, sua voz áspera. Confio em você, Sarah, e te amo. Por isso queria que fosse sua escolha. Não uma dívida, não um arranjo, não uma jaula sua. Durante um longo momento, nenhum dos dois falou. Só o fogo crepitava suavemente entre eles. Finalmente, Sarah sussurrou. Então, deixe-me tomar essa decisão agora. Ele levantou o olhar bruscamente. Não vou embora, disse ela. Não porque tenho que fazer, porque quero fazer. Este é meu lar. Você é meu lar. Sua voz se estabilizou. Iremos à vila juntos amanhã, e desta vez assinaremos corretamente. Na manhã seguinte, o sol se levantou dourado sobre as montanhas. Sarah estava ao lado de Jacob diante do cartório, sua mão na dele. Emma e Lucy se agarravam à sua saia, radiantes de orgulho. O escrivão levantou o olhar com a pena pronta. Nome da noiva, Sarah Miller Thorne, disse com firmeza, sorrindo através das lágrimas. Jacob apertou sua mão. Agora e para sempre. O escrivão assinou, a tinta secando escura e definitiva. Pela primeira vez era real, não por lei ou papel, mas por escolha. Naquela noite, de volta à cabana, Jacob lhe entregou uma pequena caixa. Dentro estava o pequeno urso de madeira que tinha entalhado meses atrás, agora ligeiramente escavado, para segurar um anel de prata. Ele deslizou no dedo dela e disse em voz baixa, sem mais dúvidas, sem mais esperas. Você é minha esposa, Sarah, por todas as medidas que importam. Ela sorriu, as lágrimas brilhando à luz do fogo. E este é o primeiro dia do nosso verdadeiro casamento. Ele lhe beijou a mão, sua voz tremendo. E o último dia que te deixarei duvidar do seu lugar aqui. O degelo da primavera mal tinha terminado quando chegou a seguinte tempestade. Não de neve desta vez, mas de orgulho, ganância e rumores. A notícia se espalhou rapidamente pelo Vale de Pouso Alto, de que Sarah Miller Thorne, a jovem e robusta esposa do Homem da Serra, tinha se casado em circunstâncias ilegais. O fofoca tinha começado na vila e cresceu como o fogo na erva seca até chegar aos ouvidos do fazendeiro Randall Bradford, um dos homens mais ricos e vingativos do condado. Bradford tinha um filho, Wesley, mimado e cruel, que uma vez tinha proposto casamento a Sarah, antes de seu pai a vender. Ela tinha se negado, tranquila, mas firmemente. Agora, ao vê-la, casada com um homem das montanhas, o orgulho de Wesley se transformou em ódio. Dizem que seu certificado nem sequer foi arquivado até o mês passado, zombou Wesley diante de seu pai. Significa que esse homem a roubou? Randall Bradford bateu seu copo de cachaça sobre a mesa. Ninguém me rouba. Faremos com que a lei o diga. 2 semanas depois, chegou uma carta à cabana Thorne, uma citação do Tribunal do Condado. Sarah e Jacob deviam comparecer na vila para defender a validade de seu casamento. Jacob a leu em silêncio, com a mandíbula apertada, enquanto Sarah estava a seu lado, a cor drenando de suas bochechas. Estão dizendo que você não é minha esposa, disse em voz baixa. A voz de Sarah tremeu. Estão dizendo que lhes pertenço. Jacob rasgou a carta pela metade. Ninguém é seu dono, mas a mão de Sarah agarrou seu pulso. Não iremos. Não vou me esconder. Estou cansada de que os homens decidam quanto vale minha vida. Ele a olhou, a luz feroz em seus olhos, e assentiu. Então, os enfrentaremos juntos. O tribunal estava lotado na manhã da audiência. Cada banco estava cheio de gente da vila, fazendeiros, esposas fofoqueiras. À frente estava o juiz Harrison, um homem idoso com olhos agudos e sem paciência para besteiras.
O advogado de Bradford divagou sobre fraude, indecência e uma menor coagida a um arranjo ilegal. Sarah sentou-se quieta com as costas retas, enquanto as mãos de Jacob se apertavam sobre a mesa. Quando finalmente foi sua vez, o juiz fez um gesto. Senhora Thorne, deseja falar por si mesma? Ela se levantou lentamente. Seu coração troava, mas sua voz, quando saiu, foi firme como a pedra. Meu nome é Sarah Miller Thorne, começou. E estou aqui porque uma vez um homem decidiu que meu valor era menor que sua dívida. Meu próprio pai me vendeu para sobreviver, e eu fui porque pensei que a obediência era tudo o que uma mulher tinha. Um murmúrio percorreu a sala do tribunal, mas aprendi algo naquela serra. Aprendi que ser desejada e ser possuída não são a mesma coisa. Aprendi que o amor não se dá, se escolhe. Ela se virou para Bradford, enfrentando seu olhar. Você acredita que sou uma menina assustada, que pode negociar por terras ou poder? Tenho trabalhado através de vendavais. Tenho criado 2 meninas que não eram minhas e construí um lar onde reside a bondade. Isso vale mais que todo o seu gado, Sr. Bradford. A sala ficou em silêncio, exceto pelo crepitar do fogo do juiz. E quanto a este casamento, continuou com a voz subindo, não fui obrigada a entrar nele. Fiquei nele porque quis. Assinei esse papel com minha própria mão e o assinarei 100 vezes mais, se for necessário. Nesse momento, a porta dos fundos se abriu e uma figura frágil entrou arrastando os pés. Thomas Miller, seu pai. Seu cabelo estava mais cinza, seus olhos vazios de arrependimento. Tenho algo a dizer, grasnou. O juiz permitiu. Thomas deu um passo à frente, segurando seu chapéu contra o peito. Eu fui quem a vendeu. Estava bêbado, arruinado e perdido. Mas esse homem, apontou para Jacob, a tratou com mais respeito que eu nunca. Se resta justiça nesta vila, deixem que seja livre de ficar com a vida que escolheu. Ela ganhou. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Era a primeira vez que seu pai a defendia. O juiz Harrison olhou por cima de seus óculos. Não vejo fraude aqui. Só uma família tentando viver em paz. O certificado é válido. Girou seu martelo uma vez. Depois o bateu firmemente. Caso encerrado. A sala do tribunal explodiu. Alguns em aplausos, outros em indignação. Mas Sarah mal o ouviu. Jacob já tinha tomado sua mão, seu polegar roçando seus nós dos dedos. Acabou, sussurrou. Ela o olhou, as lágrimas tremendo em seus cílios. Não, apenas está começando. Fora do tribunal, os flocos de neve começaram a cair de novo. Suaves, tranquilos, purificadores. As meninas correram para eles desde a carroça rindo, suas pequenas mãos envolvendo Sarah. Mamãe, ganhamos! Gritou Lucy. Sarah se ajoelhou e beijou sua testa. Não ganhamos, querida. Simplesmente ficamos com o que era nosso. Os dias depois do julgamento passaram como a luz do sol, abrindo caminho através das nuvens de tempestade, lentos, dourados e curadores. O vento da serra levou sussurros do drama do tribunal a cada vale, mas ninguém pôde distorcer o que tinha acontecido. Sarah Miller Thorne tinha se mantido firme e tinha ganhado não só sua liberdade, mas sua dignidade. As pessoas de Pouso Alto começaram a vê-la de maneira diferente. A princípio foram gestos silenciosos. O ferreiro inclinando seu chapéu quando passava, a esposa do pastor detendo-se com uma cesta de farinha. Depois veio algo mais notável. Mulheres da vila subindo a trilha da serra para visitar sua cabana. Sarah sempre respondia da mesma maneira. A coragem não é algo com o que você nasce. É algo que você encontra no momento em que alguém tenta tirar sua vida e você diz, não, nunca mais. Ela escutou, serviu café, ofereceu pão e as deixou sentar junto ao fogo que uma vez a tinha mantido quente durante suas noites mais solitárias. Logo, a cabana se tornou mais que um lar, se tornou um refúgio. Jacob Thorne a observou com orgulho silencioso. Cada vez que alguém bate à nossa porta, disse uma tarde, percebo o quanto esta serra precisava de você. Sarah sorriu, mexendo o ensopado. Quer dizer o quanto você precisava de mim? Jacob riu entre dentes, deslizando um braço ao redor de sua cintura. Isso também. Naquela noite, as meninas pediram outra história antes de se deitarem.
Jacob começou a ler do livro que tinha terminado de escrever, A Mulher da Serra. Quando terminou, Emma sussurrou, Papai, as pessoas saberão que é sobre a mamãe. Jacob sorriu. Saberão, querida, porque histórias como esta não se podem ocultar. Pertencem a todos os que alguma vez lhes disseram que não mereciam amor. Sarah se aproximou, roçando sua bochecha. E talvez lembrem que o amor não é algo que te dão, é algo que você constrói. As semanas se tornaram meses. Uma manhã, uma voz familiar chamou da trilha. Era Margaret Bradford, a filha do fazendeiro. Venho te dar as graças, disse sua voz tremendo. Quando você se levantou no tribunal aquele dia, minha mãe viu, deixou meu pai. Estamos começando de novo em Cheyenne. Sarah sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Você é corajosa, Margaret. Nunca esqueça isso. Margaret assentiu. Não esquecerei porque você me lembrou que as mulheres não têm que sobreviver em silêncio. Naquela tarde, ela e Jacob ficaram no alpendre vendo Emma e Lucy perseguirem vagalumes. Você alguma vez pensa no que poderia ter acontecido se as coisas tivessem sido diferentes? Perguntou Jacob em voz baixa. Sarah se inclinou para ele. Às vezes, mas então olho para isto, para nós, e paro de perguntar porque não mudaria nem uma só coisa que me trouxe até aqui. Ele beijou sua testa. Então, nunca nos esqueçamos. A serra que uma vez tinha sido sua prisão era agora seu reino. E naquele suave e interminável crepúsculo, Sarah sussurrou quase para si mesma. Talvez assim soe a liberdade. Quando penso em Sarah Miller Thorne, não vejo uma menina assustada vendida para saldar uma dívida. Vejo uma mulher que escalou uma serra, lhe disseram que não pertencia e construiu um lar ali. De todo modo, começou sua história como propriedade, a terminou como um pilar. Sarah não lutou com punhos ou fúria. Lutou com doçura, com a coragem de ficar, de falar, de amar, mesmo quando o amor tinha sido usado em seu contra, converteu uma transação em um casamento, uma cabana em um santuário e sua dor em uma promessa. Uma que cumpriu não só para ela, mas para todas as mulheres que viriam depois. Jacob não a resgatou de suas correntes, simplesmente lhe entregou a chave e esperou enquanto ela aprendia a usá-la. E quando o fez, não só se libertou a si mesma, o libertou a ele também. Isso é o que faz o amor verdadeiro. Não exige, não compra, espera, acredita, constrói. Então, se você está me escutando em algum lugar esta noite, lembre-se disto. Você não é o que te fizeram. Você é o que escolhe construir a partir disso. E se alguma vez te disseram que você é demais barulhenta, demais pesada, demais quebrada, lembre-se de Sarah. Lembre-se da menina que foi vendida por silêncio e aprendeu a falar como um trovão. Porque o mundo pode tentar colocar preço no que você é, mas o amor verdadeiro, o que fica, sempre te verá como inestimável. Agora me diga, de que parte do mundo você está escutando esta noite? Porque cada vez que um de vocês escreve, lembro para que são realmente histórias como esta. Não só vivem em palavras, vivem em nós, na forma em que mantemos vivo o fogo, esse que diz, você importa, você é suficiente e você é amada. Se você ainda acredita nesse tipo de amor, fique um pouco mais, porque a próxima história talvez seja a que te encontre.